O verdadeiro pai ou mãe que assumiu a responsabilidade, eles não são somente pais e mães dos filhos que ele gerou. Ele vê um todo, todas as crianças, todos os filhos, como se fossem. Então, quem assume a responsabilidade mesmo, revela Deus numa paternidade, ele não fica focado somente no filho que tem o sangue dele, mas em todos os filhos, que são, todos são nosso irmão, é uma família só. Então, o verdadeiro amor já está aí. Então, porque a nossa família é muito grande, a nossa família não é só os meus filhos, meus netos, do meu sangue. A família, aqui em Bauru, eu tenho muita família, entendeu? Então, o ser pai não é só você gerar um filho, que tem muitos pais que geram filhos, né, que têm os filhos biológicos, e não têm o compromisso, a responsabilidade de cuidar do filho, como às vezes você adota uma criança, mesmo que você não traga para a tua casa, mas num lar, num hospital, num lugar que você cuida de uma criança, você se torna um pai, uma mãe. Ou seja, não adianta você mata seu pai hoje, sua mãe, depois chega o dia da saidinha, né, irmão Arlindo? Sai dia dos pais, dia das mães. Gente, isso é uma ignorância. Isso é fora de ética. Eu tenho entendimento, que até estava comentando, não sei com quem aqui do grupo, que a família, eu penso, quando Deus criou as famílias, porque nós somos uma família só, mas a criar, por exemplo, a família do irmão Arlindo, do irmão Valdecir, é só uma distribuição de responsabilidade, como uma empresa que tem vários setores, porque nós não temos, não dá para a gente assumir a responsabilidade de todos. Então, eles são setores da minha casa. Aí as pessoas ficam assim, meu filho, aí ele agride a outra criança para defender o filho dele. Mas não é bem assim, nós somos uma família só, e a divisão de sangue que tem é só para não ficar muito puxado para todo mundo, tipo uma divisão. O irmão Arlindo tem uma responsabilidade lá, eu tenho a minha aqui, o Valdecir lá, a Creuza lá, mas isso não anula a nossa responsabilidade geral. É assim, é como se fosse uma empresa que tem a administração, tem a limpeza, mas é uma empresa só. E não anula a responsabilidade da empresa, onde une todo mundo, a mesma empresa. Eu vejo as famílias assim. E tem pessoa que ela foca, puxa tudo para a família dela, deixando faltar para o outro. Às vezes, até o que é do outro, ela vai lá e puxa para a casa dela, achando que é vantagem. E não é, está deixando faltar. A responsabilidade é geral. Eu vejo assim que nós somos, que nem Deus, é uma abelha rainha, e nós somos a colmeia de Deus. Então, a família que Deus distribuiu na terra, nós somos uma colmeia. Uma família ajudando a outra, em amor, em união, em respeito, respeitando os outros. Porque a minha, como é que fala? Ai, me fugiu a palavra agora. A minha responsabilidade, não é, eu não consigo falar a palavra agora. Termina quando o seu começa. O meu direito termina, isso. O meu direito termina onde o seu começa, e vice-versa. Se todo mundo se respeitar assim, o mundo seria bem melhor. O mundo seria o que Deus planejou para que o mundo fosse. O que Deus planejou para que os homens fossem aqui na Terra. Uns verdadeiros filhos de Deus, unidos no amor dele. Porque ele é a videira e nós somos os ramos. Muito bom. Então, falar de Dia dos Pais é falar do Pai maior, né, irmão? Você tem que falar daquilo que é revelação do nosso Pai eterno. Uhum. Aquilo que muitos dos homens não compreenderam até o dia de hoje, né? É. Porque falar de Bíblia sem tocar no assunto do Evangelho, que é essa árvore da vida que a gente tanto fala, irmãos, é você considerar um Deus divino
um Deus, igual a gente tem dito nos nossos últimos encontros aí, um Deus que é místico, cheio de misticismo. Isso aí os homens viveram durante séculos, né? Esse Deus aí, sem conhecer que ele era pai. E era pai verdadeiro mesmo, real. Então tem muita gente ainda que está nesse misticismo aí, vivendo um Deus ali todo cheio de não me toque, não me rere, se você não fizer o que eu quero, eu te puno, eu te mato, eu acabo com você, e cheio de misticismo e tal. E Jesus ele veio para revelar o evangelho da árvore da vida, esse evangelho vivo. E ele começa revelando de que forma? Olha, vocês sempre entenderam Deus como um divino, um ser longe, distante, muito distante de todos vocês, mas Deus, ele é o Pai que sempre esteve com vocês. Ele sempre esteve em vocês e com vocês. E isso foi a transformação da minha vida. Quando eu entendi que Deus era o meu Pai, que Ele que tinha me feito, e Ele tem muito, mas muito cuidado comigo, tá, irmãos? Isso eu estou falando na condição do homem geral, do homem coletivo. Eu, como esse filho, o homem como esse filho de Deus, ele teria que ter entendido Deus como Pai. E aí Jesus ele começa, ó, a oração é Pai Nosso, é o nosso Deus, é o nosso pão, o nosso Pai é aquele que sempre esteve ao nosso lado, sempre cuidou de nós, só que nós nunca percebemos isso, a maioria das vezes nós estávamos sendo cuidados e achando que não. Nos nossos erros, nós clamávamos por Ele para Ele nos corrigir, só que nós nunca aceitávamos a correção, porque nós queríamos do nosso jeito, e aquilo que era do nosso jeito não era o jeito dele, então a gente entrava em conflito, sempre eram orações em nosso nome, nós não orávamos em nome dele, então nós não buscávamos em nome dele, nós não estávamos vivendo em nome dele, e aí então foi isso que aconteceu, o homem não entendeu o Pai, até a vinda da sua manifestação em carne, até que ele se manifestou, então ele se faz carne, ele entra para a existência aqui humana, e nessa existência humana, ele se revela pai e filho. Pai e filho. E Dia dos Pais seria um dia para nós estarmos exultando na alegria de termos compreendido que Deus é o nosso Pai. É o Pai de todas as pessoas. E todos foram criados por Ele, nele e para Ele. Ninguém ou nada que existe pode ser visto fora de Deus. Nada que existe está longe de Deus. Nada que existe, existe de si mesmo. Tudo que existe, existe em Deus, por Deus e para Deus. E esse Deus, ele foi visto como Deus durante muito tempo e a vontade dele era ser visto como Pai. Que a família o entendesse e o visse como Pai. Então foi nessa caminhada, irmãos, nessa caminhada que Jesus ele trouxe a revelação para nós desse Deus Pai. Então, se a gente for pegar aqui exemplos bíblicos, versículos bíblicos, todos aqueles que entenderam Deus Pai, o Pai, que embora estando ausente daquilo que é a nossa vista, daquilo que humanamente nós não alcançamos por visão dos nossos olhos mesmo, naturais de enxergar isso, ele sempre esteve conosco naquilo que é a sua revelação. E quando nós entendemos Deus em nós, naquilo que é a sua revelação, que nós falamos aqui, árvore de vida, revelação do Espírito em nós, e aí o homem se torna mais próximo daquilo que ele nasceu para ser. Aí o homem vai se aproximando daquilo que é o próprio Deus. Nos aproximarmos do nosso Pai não é você chegar dentro do tempo e espaço, dentro de uma geografia próximo de alguma coisa.
nos aproximarmos do nosso Pai é chegarmos próximo daquilo que Ele é. Então, o nosso Pai, Ele ama. Quanto mais nós amarmos, quanto mais nós perdoarmos, quanto mais nós nos oferecermos, quanto mais nós nos entregamos, quanto mais nós anulamos o nosso eu, quanto mais próximos de sermos crucificados, mais próximos do nosso Pai nós estamos. Aí a pessoa muitas vezes acha que está próximo de Deus, é você estar orando, está jejuando, está fazendo alguma coisa que você mesmo produz. E o que nós ensinamos aqui, irmãos, ser próximo de Deus é você entender aquilo que Deus fez. É a forma de Deus viver. É isso que está próximo do nosso Pai. Então, o nosso Pai é sem palavras para descrever o quanto ele tem cuidado da família, o quanto ele tem providenciado todos os dias o que todo mundo precisa, ele providencia. Todos os dias o nosso Pai, ele não deixa faltar nada para a família, só que tem muitos irmãos aí com visão distorcida, com espírito de engano, que acaba tirando do próprio irmão aquilo que era para estar abençoando o irmão. E aí você vê alguns dentro da visão da humanidade aí abastados e outros com falta. É justamente por causa que não vive em família. Igual a Marcileide disse que quando ela compreendeu isso, ela entendeu que ser pai não é ser pai só de um filho, irmão, de um filho físico. Ser pai é você deixar Deus se revelar através de você. Ser pai é você ser igual a Deus. Então, que Deus possa ser visto nos pais nesse dia. Que Deus possa ser notado nos pais nesse dia. Que a árvore da vida, né, possa ser revelada nesse dia, igual a Cileide está ali, balançando a canequinha dela da árvore da vida. Então, isso aqui é muito importante que a gente está falando, né, irmãos? Porque é uma mensagem, irmão, que eu vou falar a verdade para você. O crente que acha que ele não consegue identificar esse tipo de mensagem que a gente está falando, e muito menos aceitar esse tipo de mensagem. Porque para você anular você e viver em função da família, a pessoa ela perde status, ela perde poder, ela perde o direito de escolha, ela perde o poder de decisão de certo e de errado, ela perde a condição dela dela se justificar, ela perde a condição dela ter um galardão no céu, ela quer ter o melhor lugar em detrimento aos outros, ela quer ser melhor do que os outros, até mesmo no céu. Ela vive para ser melhor do que os outros no céu. Então ela quer fazer tudo certo aqui na terra, para quando chegar lá no céu, ela tá melhor do que os outros que estão aqui. Entendeu? E isso não é o que Deus ensina, irmãos. Deus ensina assim, ó, o verdadeiro filho, ele entende que ele coloca a família numa posição de igualdade e a família vai estar numa posição de completude. É a família que vai ser completa. É a família que vai ser o resultado daquilo que nós estamos vivendo hoje. É em função da família. Então, é família. Família tem um pai e família tem um filho. E nós somos os filhos que revelamos o pai. E é essa a nossa missão aqui enquanto nós estivermos na existência. Então, quem vê a mim tem que ver o pai que me enviou. Tem que enxergar o pai em mim. Então, o quanto eu estou próximo do meu pai? O quanto eu tenho revelado do meu pai? O quanto eu tenho aprendido e vivido como meu pai vive? Como meu pai entrega, eu tenho entregado. Como meu pai ama, eu tenho amado. Como meu pai perdoa, eu tenho perdoado. O quanto? Isso é o evangelho orgânico, irmão. É algo que é da vida. Não tem questão de teologia, não tem questão de certo, questão de errado, questão de história. Não, isso aqui é vivido todo o tempo, em qualquer lugar, na forma de nós sermos o filho representando o pai. Amém, irmãos? Quem quiser falar, fala mais um pouquinho aí. Os nossos irmãos, eles perceberam o quê? Vamos pegar a história no passado lá. Os nossos irmãos, eles achavam assim, ó, existe um Deus divino
E esse Deus, ele quer tudo certo. Então, a visão da humanidade era: Deus, ele quer que nós acertemos em tudo. Então, ele nos dá uma regra para que a gente cumpra essa regra ponto por ponto. Essa era a visão dos homens, irmãos. E é até hoje a visão dos homens. Isso não mudou. Isso está aí para quem quiser meditar e entender. Então, esse Deus divino, ele me pune se eu fizer aquilo que ele não gosta, mas ele me abençoa se eu fizer, ou ele me gratifica se eu fizer aquilo que ele gosta. Então, a minha vida é buscar fazer o que é certo e não fazer o que é errado. E essa pessoa que vive assim, ela tem uma vivência com Deus em cima de uma plataforma chamada árvore do bem e do mal, do certo e do errado. Ao cabo que aqueles que entenderam Deus como Pai, isso é sério que eu estou falando, viu, irmãos? É muito sério mesmo. Aqueles que entenderam Deus como Pai, eles deixaram essa plataforma de vida, esse modo de vida, essa forma de viver do que é certo e errado, e entenderam que Deus ele é Pai, e que Deus ele se revela na vida do homem, no interior, na vida, na existência do homem mesmo, na vida. Ele pega essa vida e transforma, ele pega essa existência e transforma em vida. Ele, de fato, coloca esse filho que entende numa condição de revelação de vida. E esse filho agora, ele entende que Deus, o nosso Pai, ele não está nem aí para o certo e nem aí para o errado, irmãos. Ele não pune quem faz errado e ele não gratifica quem faz o certo. Esse é o Deus da árvore da vida. Por quê? Porque esse pai, ele só está educando o filho, ensinando o filho, e essa educação, ela é feita dentro de um processo. E o que o filho entende, a partir da condição de árvore de vida, que o importante não é o resultado, mas sim o processo que ele está sendo conduzido. O processo é a forma de ação de Deus. O resultado é o que menos importa. Só que, como religiosos, olhando para um Deus divino, nós sempre achamos que Deus ele só quer resultado. Então, o que importa para Deus é resultado. Só que não é assim que funciona. O que importa para Deus é o processo. E se nós olhássemos para as Escrituras e entendêssemos o processo, a forma do trabalhar de Deus, nós seríamos muito mais felizes e completos entendendo o processo que Deus trabalha. Só que nós sempre olhamos para essa condição para vermos qual seria o resultado, achando que Deus trabalha com resultado. E Deus não trabalha com resultado. Ele trabalha com processos. Então, no processo da vida, ele vai se revelando. Não é no processo do certo e do errado também, viu, irmãos? Não é no resultado do certo e do errado. É no processo da vida. Então, vamos pegar aqui a irmã Cileide que está aparecendo comigo. A irmã Cileide, ela tem uma linha do tempo da sua existência. Ela nasceu em certo período dessa existência, né, dessa linha do tempo, ela nasceu no ano tal, e ela tem vivido tantos anos até o dia de hoje. Então, não é o que a irmã Cileide viveu dentro dessa linha do tempo, o resultado dessa vida não é o que interessa a Deus. Não é isso que interessa a Deus. É o processo que Deus trabalhou ela, do dia que ela nasceu até o dia de hoje. Isso é a árvore da vida, irmãos. É o processo em que Deus conduziu ela. Se ela entender esse processo, a irmã Cileide está salvando vidas, irmãos, nesse processo. Ela está revelando árvores de vida. O dia que algo não deu certo na vida da Cileide, e ela falou assim, poxa, o resultado disso aqui não foi bom. Não deu certo. Mas ela parou, pensou e entendeu. Poxa, mas embora o resultado não foi favorável,
houve um processo aqui na minha vida. E é com esse processo que eu preciso aprender com meu pai. É nesse processo que eu preciso aprender com meu pai. É a forma com que meu pai quis me educar, me ensinar. Então, se os irmãos compreendessem isso, irmãos, o papai nosso, nosso pai maior, nosso pai celestial, ele está nos educando na vida por meio de processos e não de resultados. Às vezes, um resultado que para mim não foi bom, tá? Eu digo, olha, não foi legal esse resultado. Ele foi um resultado excelente, se nós entendermos ele no processo. Porque o processo com que aquele resultado foi revelado foi um processo excelente de transformação de vida. Então, se eu foco no resultado, irmãos, eu perco a revelação do processo. E o que Deus quer de nós é que nós possamos aprender a entender Deus no processo e não no resultado. Amém. Amém, meus amados? Amém. Glória a Deus. Amém. Muito bom, muito bom. O resultado, a árvore da vida. Mas o processo te levou aí. Uhum. Sem o processo, você nunca entenderia. A árvore da vida. Então, a árvore Eita, da vida é um glória. processo, É. não é um resultado, Uhum. né? Glória a Deus. Então, e a humanidade fica buscando o certo ou errado, querendo agradar a Deus no certo, entendeu? Fazendo errado. É aí que tá. E quando a gente entende a árvore da vida, a gente já a gente segue o processo na árvore da vida, né? E seguindo o processo na árvore da vida, a gente não está tão preocupado com o resultado, mas o resultado é mais satisfatório. Sim, exatamente. Mas porque o resultado parou de ser o nosso foco. Sim. Quando você está na árvore da vida, você presta bastante atenção no percurso. Exato. É o percurso, é o processo, exatamente. Essa palavra foi muito bem usada agora. O percurso, é a Percurso, trajetória, é o trajetória. processo. Exatamente. Glória a Depois que eu Deus. entendi a árvore da vida, comecei a prestar muita atenção nesse percurso. Não que esse percurso não teve muito tropeços, obstáculos, mas eu Existe. passei a atravessar essa situação mais tranquilamente, com mais paciência, com mais amadurecimento. A árvore da vida, ela amadurece a pessoa. Exato, Cileide, exato. A pessoa não envelhece, ela amadurece. Amadurece. É, Ela é Perfeita a sua colocação. transformada, né? Ela é transformada na mente, não no Isso, corpo, porque o nosso corpo continua o mesmo, mas a transformação, o entendimento da nossa mente está completamente diferente de 4, 5 anos atrás. irmã Zayada, não me canso de falar que o alicerce de cada irmão é entender a árvore da vida. O que é esse processo? Enquanto os irmãos não entenderem isso, eles vão encontrar muito obstáculo, muita dúvida, muita dificuldade. Entender a árvore da vida é o júbilo, é tudo. eu também falo a mesma coisa, viu, Cileide? O dia que a pessoa conseguir entender o que significa essa vida por intermédio da árvore da vida, ela fala igual o Valdecir fala aí, né? Ela alcança o paraíso, ela alcança mesmo, de fato, o céu, né? Ela vive Céu, maravilha mesmo. exatamente. E os irmãos, eles acham que a árvore da vida, eles confundem tanto que eles acham que você viver a árvore da vida, você se torna um trouxa, uma pessoa que não enxerga a situação do mundo, é uma pessoa que, ou então a árvore da vida para eles é não ter problemas, eles não entendem que a árvore da vida é a estrutura da pessoa para seguir esse percurso, essa trajetória, né? Você se torna uma pessoa estruturada, forte, para passar
a situação. Ninguém vai tirar seus problemas. Você só vai estar estruturado para passar situação. Exatamente. Exatamente. O problema, você vai enfrentar sempre, sempre vai existir problemas, mas o problema não é a sua comunhão mais. A sua comunhão agora é Deus. Então, a sua comunhão não é no negativo, a sua comunhão é naquilo que representa a vida. É a vida, irmão. A sua comunhão é o próprio Deus. E essa comunhão é que te traz a tranquilidade para você enfrentar todas as tempestades, te traz a condição de que você entende que até mesmo no vale da sombra da morte, Deus está contigo. Essa é a condição. Porque agora você entrou para a condição de vida e não mais de existência. Então agora eu não preciso de vida para existir, porque eu tenho vida, eu estou agora na existência. É isso que vai fazer a diferença, né, irmãos? Esse entendimento. Quando você entende a árvore da vida, você deixa de existir e começa a viver. Deixa de existir e passa a viver. Aí você passa a experimentar a vida de fato, né? Né? Porque muitos estão existindo, mas poucos estão vivendo. Então tem gente que tem uma grande existência, um número extenso de existência, anos de existência e quase nada de vida, irmãos. Não revela a vida essa existência. Então tem gente que tem 40 anos de existência e nenhum de vida. Tem gente que tem muita vida e pouca existência. Teve gente que não teve meses de vida, de existência, irmãos. Meses, 2 meses, 3 meses de existência. Mas o que essa pessoa viveu foi demais. Outros tiveram dias de existência, mas uma revelação eterna de vida. O recado para a irmã Zayada é aqueles que não entendeu a árvore da vida. Se tiver dúvida da árvore da vida, busca, para tudo, busca entender a árvore da vida, pergunta, pesquisa, fala com a gente, procura entender a árvore da vida. Se não entender a árvore da vida, a pessoa não vai atingir o amadurecimento, ela não vai atingir essa estrutura, porque isso é o alicerce, é a base mesmo. Então, assim, quem tiver dúvida, busque entender isso, não adianta entender outras coisas, querer buscar outras coisas, porque se não tiver a árvore da vida, é como colocar laje numa casa sem colocar o alicerce primeiro. A árvore da vida é a base. Muito bom. Irmão Valdecir, o que você nos fala aí da árvore da vida, irmão Valdecir? Para os pais aí que estão ouvindo a mensagem. A árvore da vida? A árvore da vida é... A árvore da vida é como já acabou de falar, é a base de tudo, né? E quando você entende a árvore da vida, começa... As coisas ficam tudo mais fácil. Você já não se preocupa mais, né? Você tem o teu mundo, já começa a construir seu mundo por aí, né? Você tem na árvore da vida. E depois já não fica mais preocupado. As coisas acontecem com naturalidade, né? Você constrói o teu paraíso, o teu mundo, né? O percurso fica bem mais fácil, né? Você não vai muito por outros lados, você já tem um foco seu, né? E viver da vida é tudo. Quando eu comecei a viver da vida, eu vi que eu estava existindo e não estava vivendo. Aí depois de tantos anos existindo, agora eu tô com 1 ano ou 2 de vida, hein? Amém. Na vida. Quando a pessoa entende a árvore da vida, ela para de entrar na tempestade das pessoas e começa a trazer as pessoas para a sua paz. Ela já começa por aí. Ela não entra na tempestade, ela traz a pessoa para a paz. Exato. São coisas que a gente quer que o pessoal entenda, né? Mas não é fácil, né? É igual o irmão Arlindo falou, né? Deus não pune aquele que mata ou ajuda aquele que faz o bem, ou a coisa assim. Mas você acha que quem está ouvindo entende isso? É difícil? Eles querem que Deus pune aquele que fez o mal e agrada aquele que fez o bem, então não é dessa forma. Eu também entendia dessa forma lá mais para trás, agora não, agora é diferente. Então, é só viver, a gente só tem que viver. Eu
põe na cabeça, eu tenho que viver e revelar. E ser luz, né? A gente é a luz do mundo, né? Quando a Irmão, pessoa. fala, Desculpa. Cileide, depois eu falo. Quando a pessoa ela não entende a árvore da vida, ela crê num Deus que está lá sentado com. Agora, como está modernizou, Deus está até com um computador lá, e olhando, bom, o irmão Arlindo, hoje eu vou furar o pneu do carro dele. Hoje a irmã Creuza vai visitar não sei quem. Eles começam a crer num Deus que fica o tempo todo lá vigiando cada um e colocando situações, modificações na vida da pessoa. Depois que ele entende a árvore da vida, ele assume a sua responsabilidade e vê que Deus já fez tudo, deixou tudo. Só basta eles assumir essa responsabilidade e revelar a Deus que tudo já está pronto. Exatamente, irmã Cileide. Eu ia perguntar para o irmão Valdecir, uma pergunta, irmão, que eu creio que é dúvida de muitas pessoas. Depois que o irmão entendeu a árvore da vida, irmão, como que você começou a lidar com situações que estavam fora de você? As pessoas de fora, aquilo que as pessoas fazem fora de você, que as pessoas fazem para você, ainda influenciam a sua vida para o negativo ou para o positivo? Ou já não tem mais nenhuma influência daquilo que está fora? Não tem nenhuma influência mais daquilo que está fora. Para mim, nada mais me influencia que está fora de mim, não influencia mais nada. De Muito maneira, bom. eu não me preocupo com o dia de amanhã, não me preocupo com daqui 5 minutos, eu só me preocupo viver agora, aqui agora, que é o paraíso, que eu falo que é o paraíso. Então, o que vem amanhã, ou se vai vir, isso aí não, para mim tanto faz. Então, isso é uma verdade. O que está fora de você já não influencia mais você. Sempre a sua influência é o que está dentro de você. Exatamente. Eu falo isso para que os ouvintes eles possam compreender o que é viver a árvore da vida. É você viver a sua vida, a sua realidade, aquilo que realmente está dentro de você. Então, irmão Valdecir, para as pessoas compreenderem que se há algo fora dela influenciando ela, então essa influência é aquilo que Jesus falou, não é, irmãos? Nada estando fora do homem, entrando no homem, deve contaminar esse homem. Não pode contaminar. Por quê? Porque a revelação sua ela tem que ser a partir da sua vida e não a partir do que está externo. Eu acho que isso fez com que o irmão pudesse viver isso que ele está dizendo agora, essas maravilhas aí, essa compreensão de estar vivendo de fato mesmo aquilo que é o melhor de Deus nos nossos dias de vida aqui agora. Verdade. A árvore da vida, ela nada mais é que você não se preocupar com nada mais. Eu não se preocupo, sabe? As coisas estão acontecendo, para mim está acontecendo naturalmente, sabe? Então, só mil maravilhas. Por isso que eu falo, não sei quantos dias mais eu vou estar aqui nessa terra aqui, porque o mundo que eu estou vivendo hoje é só maravilha, é paraíso mesmo. Você está Mas, no bem-estar. irmão, irmão, Pode falar, pode falar. você falou que está vivendo de um ano e pouco para cá. Nesse tempo que você está falando que está vivendo, nunca aconteceu nada de desagradável na sua vida? Aconteceu. Aconteceu, sim. Imagina que não, né? Só que a gente já sabe lidar com a situação, então é como eu digo, o problema, para mim, viu? Para mim não tem o problema, não tem a dificuldade, não tem o dia ruim, para mim não tem, certo? Porque para mim já é solução, eu já tenho a solução desses problemas, então pode acontecer o que acontecer, eu simplesmente vai passar batido. Então, as dificuldades não pararam de chegar, então? Quando você conheceu a árvore da vida, não parou de vir dificuldades, irmão? Não parou de vir problema? Ela não vai parar de vir problema. Você sabe, você vai ter a solução, né, cara? Tem a solução, que é a árvore da vida. Você está na árvore da vida, você não vai ter problema. Embora eles vão vir, mas não vai ter.
Então, é uma questão, irmão, de entendimento mesmo, a pessoa encarar algo que aconteceu como problema, ou ela pode encarar aquilo ali como um fato de um processo de revelação. Um processo de revelação. Estou falando um pouquinho com o irmão Valdecir aqui, irmãos, que ele tem muito para nos revelar e ele tem falado pouco, mas é uma pessoa que quando fala no privado com a gente aqui, meu Deus, como tem entendimento esse homem. Ele vive mesmo isso aí que ele está dizendo. O problema é que eu entendo hoje aqui, eu não consigo explicar, assim, sabe? Se eu for falar no privado, até falo mais ou menos, mas explicar assim, não... é muita coisa para assimilar, assim, para deixar bem bonitinho, sabe, para o pessoal ouvir. Talvez nem né, deixar bonitinho, né? O importante não é o resultado, é o processo, né? Então, só que eu não consigo explicar isso aí, sabe? Eu entendo, vivo, mas não consigo explicar. Amém. Então, tem aqueles que dizem assim, irmão Valdecir, se eu estou com Deus, não vai ter mais problema na minha vida. E a gente está querendo dizer isso para os irmãos, que não é verdade isso, irmãos. Os problemas vão acontecer de qualquer forma, você estando com Deus ou estando sem Deus, porque esse Deus, ele não está interessado em resultados. Não é em resultados que Deus está interessado, são nos processos. Deus, ele trabalha processos. Quem dá o resultado do processo, quem assimila o resultado do processo, quem entende o resultado do processo, somos nós. Às vezes, acontece algo comigo, estou tratando com o Valdecir aqui alguma coisa, tá? Eu estou levando um carro lá para o Valdecir, que ele trabalha com lavação, ele está para limpar o meu carro, e de repente acontece alguma coisa lá. Essa coisa que aconteceu, pode ser que eu fique tão nervoso, ou o Valdecir molhou o meu carro lá e deu um problema no motor. Eu fico tão nervoso com isso que eu perco a amizade com ele, e começo a falar que para ninguém levar o carro lá para ele mais e tal. Esse é um resultado. Mas eu posso entender o seguinte: olha, Valdecir, aconteceu tal coisa aqui. O Valdecir falou assim: irmão Arlindo, não tem problema isso aí, nós vamos dar um jeito. Tá? Não tem problema, isso que acontecer é uma coisa normal que acontece de vez em quando, acontece isso mesmo. Eu fiz alguma coisa aqui que o resultado foi esse. E aí a gente gera uma amizade, irmãos. A gente pode gerar uma amizade porque ele foi cortês comigo, ele foi amigo comigo, ele resolveu o meu problema, e agora eu era distante do Valdecir, mas o processo me trouxe para próximo dele. Eu agora trato o irmão Valdecir: olha, irmão Valdecir, maravilha, obrigado aí e tal pelo trabalho que você fez, o carro ficou excelente, consertamos aqui, ficou um ótimo trabalho, e agora eu começo a indicar o trabalho para as pessoas, a lavação do Valdecir lá. Então, é um processo que pode gerar dois tipos de resultado, tá vendo, irmãos? É isso que eu estou dizendo para os irmãos. Quem vive da árvore da vida, ele pega o processo, irmãos, como abençoador. E não importa o que aconteceu, ele pega o processo como um abençoador. Ele é o abençoador do processo, entendeu? Ele entende o processo e fala: não, nós vamos abençoar. O Valdecir, pelo outro lado, ele poderia ter dito: ó, o problema é seu, eu lavei o carro, tal, estragou, o problema é seu, se vira. Ou ele poderia dizer: ó, não tem problema não, vem para cá que eu conheço uma pessoa, um mecânico aí, alguma coisa, nós vamos dar um jeito nisso aí. Então, o resultado foi aquele. Só que tem como a gente entender esse processo de duas maneiras: como uma vítima, como uma pessoa que precisa ser abençoada, ou como um filho abençoador. Essa forma que você pode aprimorar e viver o processo. Amém? Amém. Falando aí do entendimento, né? Eu estava aqui pensando naquela sulamita, né? O filho dela estava morto e ela foi em busca do profeta e os outros perguntavam: tá tudo bem? Ela falava: tá tudo bem. Por quê? Porque ela confiava no pai. Ela tinha certeza, ela sem saber, ela já estava vivendo a árvore da vida, né, irmão? Como muitos outros também, né? E assim somos nós. Mesmo que a situação está difícil, a gente tem certeza que aquilo vai ser uma bênção para as pessoas que estão ao nosso redor, porque nós já fomos transformados na nossa mente. Nós já vivemos a árvore da vida, já sabemos da onde viemos, porque estamos aqui, para onde vamos voltar. Então, quando você entende a árvore da vida, que nem o Valdecir falou e o Arlindo aí,
Não é que os problemas deixam de vir. Não é isso, irmãos. Os problemas vão continuar. Mas depende de como nós vamos lidar com esse problema. Se você vê um problema ruim, você leva aquele problema para o lado de abençoador, você não fica no sofrimento. Agora, se você deixar aquele problema dominar a sua mente, seu entendimento, pronto, aí você vai viver aquilo ali. É que uma vez a gente, no estudo, foi falado lá no sistema, a gente dá mais crédito para o problema do que para a solução. E quantas noites de sono a gente já perdeu preocupada com aquele problema, fazendo 1001 planos para resolver aquele problema, e deu no quê? Deu em nada. Ou seja, nós não somos capazes de resolver aquele problema se a gente não tiver o entendimento do que aquele problema pode ser para nós. Porque aquele problema que vem na nossa vida é para que nós possamos revelar o Filho de Deus que há dentro de nós. Se você não entender isso daí, você vai sofrer amargamente aquele problema e não vai resolver nada. Então, é isso aí. Mesmo que as coisas estando erradas, está tudo bem. Vai tudo bem conosco, vai tudo bem. E é o que a gente está vivendo. Pode ver, os outros perguntam para a gente, e aí, como é que está? Está tudo bem, graças a Deus, tudo na paz de Deus. Ninguém sabe o que a gente está vivendo dentro de casa. E os outros precisam saber? Não precisa. Só quem conhece o nosso interior é o nosso Pai. Então, hoje, como sendo o Dia dos Pais, vamos voltar mais para o lado interior da nossa vida, da nossa mente, que é o nosso Pai Celestial que está dentro de nós. Nós somos gerados por Deus e vivemos por Deus e para Deus. Amém? Quando a gente entende a árvore da vida, a gente tem... O que para os outros é prejuízo, para nós tudo é lucro. É lucro. Tudo. A gente tem lucro no prejuízo. Eu vejo isso, às vezes os meus filhos falam assim, mãe, mas a senhora vai fazer isso para fulano? O que fulano fez para a senhora? Eu falo, nada, só amizade, só o bom dia dele para mim já é o bastante, filha. Entendeu? E aí a gente vai revelando, né? Mas então vocês só estão buscando lucro e bênção? Não, para nós está tudo certo. Nós já fomos abençoados. Para nós está tudo certo. O que os outros chamam de lucro ou prejuízo, para nós está tudo lucro. É a gente que se decide viver dessa forma. Então, vai vir pessoa e falar, mas vocês estão se idolatrando. Não estamos idolatrando. Estou falando a forma do meu entendimento, como eu amadureci, como eu entendo, entendeu? Antes quebravam a coisa, dava um problema, eu surtava. Hoje eu sei que aquele prejuízo vai ser um lucro, é o processo. É o processo. Sabe por quê? Porque quando, que nem o Arlindo falou aí, e do Valdeci também, quebra o teu carro ou quebra um móvel seu, você tem que comprar outro ou mandar para arrumar. Você não está sendo um abençoador, porque você está dando oportunidade para outras pessoas ganhar em cima daquele prejuízo seu. E não é prejuízo nosso, é lucro. Porque nós somos abençoadores. Nós já fomos abençoados, então hoje nós estamos sendo um abençoador. Através de nós, da oportunidade que Deus cria na nossa vida, nós estamos abençoando outra pessoa. É tudo questão de entendimento, filha. Nós não somos daqui, a gente não é daqui, a gente está num processo nesse corpo nosso de carne aqui. E aí temos que viver da melhor forma possível esse processo que a gente está passando aqui. E para viver melhor diante das circunstâncias da tempestade, do deserto que o povo olha o mundo, que a gente também olhava o mundo, é um amadurecimento. Então, se a gente entende isso o mais rápido possível e passa a viver melhor, ou continua somente existindo e sofrendo e criticando e reclamando. Só tem essas duas alternativas. Porque muita gente está buscando se espiritualizar, né? E nós já nascemos espiritualizadas e precisamos nos humanizar,
porque Cristo, quando viveu aqui na Terra, ele viveu como um humano. Por quê? Porque ele precisava manifestar, precisava mostrar para que a gente conhecesse o nosso Pai. Se ele viesse só em espírito, como que ele ia fazer? Não ia, porque o espírito você não vê, você não sente. Então, nós temos que nos humanizar como Cristo se tornou em forma humana para poder revelar a Deus, nosso Pai. Mas amém, irmãos. Quer falar mais alguma coisa, Valdecir? Tem alguma coisa a acrescentar aí? Pois olha, Pia, eu procuro viver espiritualmente o máximo que eu posso, sabe? Eu vejo que a partir disso aí não tem acepção de pessoas. Então eu procuro o máximo que eu posso é viver espiritualmente, porque nós somos um espírito vivendo uma experiência humana. Então tem que viver espiritualmente, que daí o que vem de fora, que nem nós já falamos, não te influencia em nada. Olha, mas foi muito bem explicado, foi muito bem explanada a palavra, né? O entendimento que o irmão Valdecir tem. Está conseguindo passar um pouquinho do que é a árvore da vida, do que é você viver a graça que Deus manifestou para nós. Então, se a pessoa se esforçar um pouco, ela vai conseguir entender. Se você só ouvir e não escutar, porque tem dois tipos de pessoas, o que escuta e o que ouve. O que você escuta, ele entra para um ouvido e sai para o outro. O que você ouve, você entende. Entendeu? Então, a palavra do Senhor não fala, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você ouvir, você vai entender bem. Agora, se você escutar só, filha, vai passar batido. Né? É dessa maneira. Acho que não tinha assunto melhor para falar hoje, no Dia dos Pais, do que falar sobre a árvore da vida. A revelação de Deus verdadeira. Amém. Muito bom. Vocês querem mandar uma mensagem para o Dia dos Pais? Manda aí que vai ficar gravado. Bom, eu não tenho mais meu papai já faleceu faz mais de 30 anos, o pai dos meus filhos também já é falecido, mas tem meus filhos que são pais, tem vocês, meus irmãos, que é da minha família, que são pais, que Deus continua, né, dando entendimento, sabedoria para cada um, conduz a tua família conforme a vontade de Deus. E que cada dia nós possamos estar mais unidos em Cristo Jesus, no amor de Deus por nós, que somos uma família, a árvore verdadeira da vida, que é Cristo em nós. Vamos revelar esse Cristo que há dentro de nós, amém? Uma semana abençoada, e amanhã, em nome de Jesus, estamos juntos de novo. Beijo. Amém, irmã. Quem é o próximo? Deixa eu ver se eu... Apesar do meu pai que veio passar o processo aqui comigo, ter sido recolhido, mas eu tenho meu eterno pai, né, que é o pai de todos aqui, e desejo que todos os pais estejam uma visão ampla de que assumam a responsabilidade, que sejam maduros, né, e um abraço aí para as mães que são pais, né, que infelizmente o pai não assumiu a responsabilidade, ela arca sozinha com essa responsabilidade, e que todos sobrevivam, entendam a árvore da vida e passem melhor esse processo. Amém, irmã? Amém. Amém. Pode ser você, Valdecir. Tá bom. Feliz Dia dos Pais para todos os pais, para mãe que é pai que é mãe também, né? Tem dos dois lados. Que não pega só esse dia como ser um dia específico só para o Dia dos Pais. Então, todos os dias é Dia dos Pais. Então, temos que fazer isso diariamente. Então, é isso aí. Bom final de semana. Bom começo de semana para todos, né? Bom domingo para todos. Muito obrigado, irmão. Ademir? Eu também desejo um feliz Dia dos Pais aí para todos aí. Mesma coisa que o meu irmão Valdecir falou, porque tem mãe também que é pai, né? Na correria do dia a dia da vida aí. E hoje eu tava aqui, veio o vô do amiguinho do Felipe também. E
ele estava contando para mim que ele é pai, ele é avô, é tudo, faz tudo pelo menino. Daí eu aproveitei e já falei Dia dos Pais para ele, já elogiei ele por ele ser dessa maneira aí com o neto, né? Ele ficou mó feliz. Então é aquilo, a gente tem que já alegrar as pessoas, né? E hoje, esse dia aí, que seja um dia maravilhoso para todos os pais aí, para todo mundo. E um ótimo domingo a todos aí, né? Na graça de Deus. Amém. Amém, Ademir. Irmão Paulo? Quero desejar aí a todos os pais aí que esteja um dia maravilhoso hoje, né? E assim, primeiramente, quando nós queremos ser pai, nós temos que aprender a ser filho, né? Então, seja amigo do seu filho também, seja companheiro dele. Se você que é pai e é meio carrancudo, né? Saiba que tu já tivesse esse momento de adolescência, né? Tem filho adolescente, volta à adolescência também um pouco com ele, né? Para que ele não arruma amigos lá fora e tenta suprir a necessidade que não encontra dentro de casa. Então, seja amigo do seu filho também, né? E aprenda, você que é filho, né? Aprenda a ser pai, e você que é pai, aprenda a ser filho. Isso vai mudar muito a sua convivência dentro de casa, e assim vai ser uma maravilha. E não leva só esse dia aí, que é o Dia dos Pais, né? Mas toda a vida, né? Representa, né? Um pai dentro da sua casa, e você que é filho, representa um filho, porque um dia você vai ter filho e você vai fazer o papel de pai. Beleza? Abraços, querido. Tudo de bom. Muito obrigado, irmão. Eu também quero deixar minha mensagem para os pais que estarão vendo esse vídeo, que uma coisa, irmãos, eu não quero pedir muito não, mas eu quero pedir o tudo, tá? Que vocês possam ser vistos do jeito que Deus é visto. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Então, que nós possamos ver nos nossos irmãos aí o Pai que foi enviado, né? O Pai que nos enviou. Assim que foi a mensagem de Jesus, aquele que me vê a mim, vê o Pai que me enviou. Então, que o seu filho possa olhar para você e ver um representante de Deus, um representante daquilo que é a revelação de Deus. E que também os demais possam olhar para você e ter essa referência de um Pai que revela a vontade do Pai maior. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, que vocês possam revelar aquilo que é a essência do nosso ser real, nosso ser verdadeiro, que é o nosso ser em Deus. Amém? Então, meu grande abraço a todos vocês, felicidade a toda a família, graça e paz, e até a próxima. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of